pessoal! Então, conforme prometido lá no finalzinho da aula de funções contínuas, a gente vai fazer agora uma aula com exemplos sobre continuidade, sobre análise de continuidade de funções, só que sem nenhum gráfico, só com expressões da função. Então, vamos começar com essa função aqui, ó. A função é a seguinte, vou chamar de f, tá? Então, a função vale, e eu peguei uma função definida por partes, ou seja, ela não tem uma única expressão. A função vale x2 menos 9 se o x é diferente de 3. Então, em quase todo ponto é a função x2 menos 9. Só que no 3, ela vale 6. Então, considera essa função. Por mais que a gente saiba traçar o gráfico, é uma função relativamente simples de traçar o gráfico, vamos tentar analisar essa função, né? A pergunta é se essa função é contínua. Então, vamos tentar responder essa função não graficamente, tá? E observe que eu perguntei se ela é contínua, ou seja, se ela é contínua em todos os pontos. Então, tem que analisar todos os pontos. Mas quando a gente tem uma função que é definida por partes, então, em geral, a gente começa pelos pontos de quebra aqui, né? Observem que a quebra aqui da função em duas expressões é exatamente por causa do ponto 3. No ponto 3 é de um jeito, fora do ponto 3 é do outro. Então, eu vou começar a fazer essa análise em x igual a 3. Né? Porque vai que ela já não é contínua no 3, então já respondi minha pergunta. Se tem um ponto no qual a função já não é contínua, ela não pode ser uma função contínua, tá? Então, vamos analisar a continuidade no x igual a 3. Aí, lembrando, como é que eu analiso se uma função é contínua no ponto se eu não tenho o gráfico dela? Então, eu tenho que verificar três coisas. Primeiro, a função está definida no ponto, ou seja, existe o f de 3? Existe, né? A função está me dizendo aqui, ó, f de x é 6 se x é igual a 3. Então, f de 3 existe e é igual a 6. Segundo, existe o limite dessa função f quando x tende a 3? Então, isso aqui nós temos que calcular esse limite. Observe que, se eu estou me aproximando do 3, né, o x tende a 3, o x não é igual a 3, ele está se aproximando do 3. Então, a expressão da função aqui, próxima do 3, é essa daqui, x2 menos 9, porque ela é 6 se o x é igual a 3. Eu estou me aproximando do 3, então o x não é 3. Então, a expressão da f é x2 menos 9 se x se aproxima de 3. Esse limite aqui, qual é o limite de x2 menos 9 se x se aproxima de 3? Então, os quadrados vão para 9, 9 menos 9, 0. Então, existe o limite vale 0. A terceira condição, para ela ser contínua no ponto 3, é que o limite de f de x, quando x tende a 3, teria que ser igual ao f de 3. E é? Não, né? Observem que aqui é diferente. Esse limite aqui a gente acabou de ver que deu 0 e o f de 3 deu 6. Obviamente que 0 é diferente de 6, portanto, essa condição aqui não foi satisfeita, portanto, a função f não é contínua em x igual a 3. Se ela não é contínua no x igual a 3, então no gráfico dela vai ter uma interrupção no x igual a 3, portanto, ela não é uma função contínua, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para o próximo. Deixa eu mudar a página aqui para não precisar apagar. Exemplo 2. Então, peguei um parecido, vou chamar de g, tá? Só para mudar o nome aí. Então, a função g é a seguinte. x2 menos 9, mas não vai ser a mesma, tá? Porque se x menor ou igual a 3, é só para vocês fazerem analogia aí. E x dividido por 3 menos 1, se x maior que 3. A pergunta é a mesma. Essa função é uma função contínua? De novo, essa função também é uma função, observe que é uma função definida por partes, que a gente chama, né? Aqui ela tem duas partes, que dependem se eu estou antes do 3 ou depois do 3. Cada uma das partes são gráficos simples, aqui é um gráfico de uma função quadrática, que a gente sabe como é que é, aqui é o gráfico de uma função linear, mas de novo não vou fazer uso do gráfico, tá? Porque aí se tivesse uma expressão aqui que vocês não soubessem qual é o gráfico, do jeito que eu estou resolvendo aqui, vocês saberiam resolver do mesmo jeito. Então, de novo, quero analisar se ela é contínua em todos os pontos. Como é uma função definida por partes, vou olhar para a emenda aqui, né? Pelo menos se ela está emendando direitinho. Então, eu vou começar pelo ponto 3. Porque se ela não for contínua no 3, já respondi minha pergunta. Agora, se ela for contínua no 3, aí a gente passa para os outros pontos. Então, vamos analisar primeiro no x igual a 3. Então, para eu saber se ela é contínua no x igual a 3, eu tenho que responder três coisas. Coincidentemente, aqui é tudo 3, né? Mas, primeira coisa, a função está definida no 3, ou seja, existe g de 3? 3 pertence ao domínio?
Pertence, né? Olha aqui em cima. A função vale x2 menos 9 se x é menor ou igual a 3. Então, no 3, ela vai valer 3 ao quadrado menos 9, que é 0. Segunda condição que eu tenho que analisar. Existe o limite dessa função quando x tende a 3? Então, tem que saber se esse limite existe. Agora, observe, né? Então, que expressão que a gente vai colocar aqui no lugar da g, se eu estou analisando ela próxima do 3? Então, a hora que a gente olha para a nossa g, diferente do exemplo anterior, a minha g aqui é dada por duas expressões que, qual que é a diferença entre elas? Uma é se eu estou antes do 3. A outra, aqui é de baixo, é se eu estou depois do 3. Então, para eu calcular esse limite aqui, ó, automaticamente, nesse exemplo, eu vou ter que quebrar. Eu vou ter que analisar o que acontece com 3 pela esquerda e o que acontece com 3 pela direita. Por que isso? Porque as expressões da g vão ser diferentes em cada um dos casos. Se eu estou a 3 pela esquerda, eu estou com valores menores que 3, a função g vale x2 menos 9. E se eu estou a 3 pela direita, ou seja, valores maiores que 3, tá vendo? A função g vale x dividido por 3 menos 1. Então, eu calculo cada um desses limites, verifico se eles são iguais. Se forem, vai ter o limite aqui no 3. Então, o limite quando x tende a 3 pela esquerda de x2 menos 9 é 0. Se x tende a 3, aqui x sobre 3 vai tender a 1, 1 menos 1, 0. Ou seja, os limites laterais são iguais, então aqui está me dizendo que o limite, a condição 2 também foi satisfeita, ou seja, o limite de g quando x tende a 3 existe e vale 0. Mas tem que analisar mais uma, terceira condição, ou seja, para ela ser contínua no 3, o limite dela, quando x tende a 3, tem que ser igual ao g de 3. Então, vou lá e comparo. Quanto que é g de 3? 0. Quanto que deu o limite de g de x quando x tende a 3? 0. Então, observe que esses dois são iguais, né? Isso aqui foi verificado. Portanto, aqui eu garanto que g é contínua em x igual a 3. Mas observe que eu não respondi minha pergunta ainda. Minha pergunta é se g é uma função contínua, ou seja, ela é contínua em todos os pontos. Até agora eu só garanti no 3, que é o primeiro que a gente começa porque era a emenda aqui. Então, beleza, no 3 ela é contínua. A função está emendando direitinho uma parte com a outra. E nos outros pontos? Observa que nos outros pontos, qual que é a análise que a gente faz? Se eu pegar qualquer ponto menor que 3, o 3 eu já analisei, então agora eu vou olhar o caso menor que 3 e maior que 3. Se eu pegar qualquer ponto menor que 3, a função está definida, ela vai ter limite nesse ponto, que é o limite para qualquer, né, x tendendo a A, onde A é menor que 3, né? Deixa eu pegar uma outra página aqui que eu vou escrevendo e a gente vai falando, tá? Então, eu estou analisando a continuidade daquela função g, que era essa daqui, deixa eu deixar ela aqui. x2 menos 9 era se x é menor ou igual a 3. E a função era x sobre 3 menos 1 se x maior que 3. Então, vamos pegar aqui x igual a A. Então, agora eu estou pegando um ponto qualquer, onde esse A é menor que 3. Né? Será que essa função é contínua nesse ponto? Aí eu vou analisar. Ou seja, a função está definida nesse ponto? Está. Porque quem que é o g de A? Se o A é um número menor que 3, ela está definida aqui. Ó. Basta eu fazer A2 menos 9. Segundo, tem limite dessa função quando x tende a A? Tende a esse ponto, onde esse ponto é um número menor que 3? Observe que aqui eu não vou ter que quebrar, né? Igual eu quebrei lá no ponto 3, porque o A aqui é um número menor que 3. Então, eu estou aqui, né? Como se aqui tivesse o 3 na reta, o A está aqui. Então, próximo do A, tanto faz a esquerda ou a direita do A, eu vou estar antes do 3. Antes do 3, a função g vale quanto? x2 menos 9. Quando o x tende a A, aqui se o A é um número menor que 3. Esse limite aqui, a gente sabe que é A2 menos 9. E observem que o valor da função no ponto coincidiu, que é a terceira condição lá da continuidade. Eu tenho que verificar se o limite, quando x tende a A de g de x, é igual a g de A. E observa que foi, né? O limite deu A2 menos 9 e o valor da função no ponto também é A2 menos 9. Então, condição checada. Né? Então, essa função é contínua. Então, aqui eu garanto que g é contínua para todo x menor que 3. Eu já tinha garantido no 3, aqui eu garanti para todo mundo menor que 3, agora eu faço para todo mundo maior que 3. Qual que é a diferença? Vamos pegar outra página. Vou aproveitar aqui só para, né, vocês verem, maior que 3. O que vai mudar? Vai mudar, né, a hora que eu for calcular o g de A, porque maior que 3 eu estou aqui,
E a expressão da g também vai mudar, porque essa aqui era se x é menor que 3. Maior que 3 é essa daqui que eu vou utilizar. Mas vamos fazer a continha lá para vocês verem. Né? Vou pegar outra página aqui ainda. Então, estou lá na função g, deixa eu voltar para azul aqui só para não confundir. Vamos lembrar a função g de novo. A função g é essa daqui. x2 menos 9, se x maior ou igual do que 3. E esta é x sobre 3 menos 1, se x menor que 3. Agora, eu estou olhando a continuidade dessa função num x igual a qualquer. Ah, por que você não pode pegar um número, Mariana? Porque se eu pegar, sei lá, um número, agora a gente quer um número maior que 3. Se eu pego 5, aí você mostrou só no 5. E no 6 e no 5,1 são infinitos números, né, maiores que 3. E o raciocínio que eu vou fazer para qualquer um deles é o mesmo. Então, eu faço, né, com uma letra que está significando qualquer número maior que 3. Então, vamos verificar que ela é contínua para qualquer número maior que 3. Então, ela está definida no ponto? Sim, se o número é maior que 3, desculpa, é menor, né, que eu quero. Deixa eu voltar aqui, o que eu fiz no anterior? Aqui a gente fez menor que 3, agora é maior que 3. É que eu copiei errado aqui, né? Aqui que está errado. A definição da minha função. Aqui é menor ou igual e aqui era maior. Então, estou fazendo uma função diferente, né? Eu copiei errado, desculpa. Aqui é menor ou igual, estou fazendo de novo maior ou igual. Aqui é menor ou igual, desculpem, de novo. A função era essa daqui, tá? Menor ou igual e aqui maior. Agora a gente está fazendo para um número maior que 3. Então, se é maior que 3, ela está definida aqui. Quanto que a função vale? Vale A sobre 3 menos 1. Qual o limite dessa função g de x quando x tende a A? A é um número maior que 3. Então, na nossa retinha aqui, né, aqui está o 3, o A é qualquer número aqui maior que 3. Então, se eu vou calcular o limite próximo do A, tanto faz se é direita ou esquerda, eu vou estar maior que 3. Maior que 3, a expressão da g é essa daqui, ó, x sobre 3 menos 1. Se x tende a A, onde A é qualquer número maior que 3. Esse limite aqui é A sobre 3 menos 1, né? Usando as propriedades lá do limite, ou usando que é um polinômio, que polinômio é função contínua. Então, vocês já podem fazer aí de várias maneiras. Testando a terceira condição, né, que a gente já viu aí nos resultados, será que o limite de g de x, quando x tende a esse A, é igual ao g de A? Deram iguais os limites? Deram, né? Aqui é o valor da função no ponto, aqui o valor do limite. Então, eles foram iguais. Então, portanto, as três condições testadas, então essa função g é contínua em x igual a A, sendo que A é qualquer número menor que 3. Então, ela foi contínua no 3. Ela foi contínua para todos os números maior que 3. E acaba, né, que a gente mostrou agora. E anteriormente a gente mostrou que ela é contínua para todo número menor que 3. Portanto, ela é uma função contínua em todos os pontos. Tá? Então, a resposta é sim, essa função aí é contínua. Vamos para outro exemplo. Deixa eu pegar outra página aqui para não precisar apagar. Então, exemplo 3. Deixa eu ver qual exemplo que eu peguei aqui. Então, peguei h de x. Essa já não é uma função definida por partes, mas é essa função aqui, x2 mais 9 sobre módulo de x mais 3. Então, a pergunta é, essa função é contínua? Também estou perguntando se ela é contínua em todos os pontos. Então, é lógico que, como a gente vê um denominador aqui, a gente já automaticamente olha para os zeros aqui do denominador. Porque se tem algum número que zera aqui, ela já não é contínua nesse ponto, já respondeu minha pergunta. Mas observe que módulo de x mais 3, isso é sempre diferente de zero, porque isso aqui seria igual a zero só se o módulo de x fosse igual a menos 3. E isso não tem jeito, né? Ou seja, o módulo de um número é sempre positivo. Então, a gente sabe que módulo de x mais 3 é sempre diferente de zero. Então, ela não tem pontos que zeram o denominador aí, ou seja, o domínio dessa função, e como em cima é um polinômio, né, o domínio da função h são todos os números reais. Então, vamos pegar um ponto A qualquer, né? Vamos verificar se essa função é contínua. Então, de novo, vou pegar qualquer número A. Vou lá e olha, essa função está definida no número A? Tá. Quem é o valor dela no A? A2 mais 9 sobre módulo de A mais 3. Segunda condição, existe o limite dessa função quando x tende a A? Ou seja, existe o limite de x2 menos 9 sobre módulo de x mais 3 quando x tende a A? Significa que a expressão é uma só, né?
Existe. Pelas propriedades do limite, se a gente for desenvolver as propriedades do limite aqui, observe que eu posso aplicar a propriedade de divisão, a propriedade da soma, todas, a gente vai chegar que esse limite é isso daqui. Ou seja, o limite existe dessa função, acabamos de achar aqui, e ele é completamente igual ao valor da função no ponto. Esse valor aqui é igual a esse. Portanto, essa função, a resposta aqui é sim, né? Essa função é uma função contínua em todos os números reais, tá? Vamos para mais um? Exemplo 4. Deixa eu escolher. Aqui é o seguinte, eu quero pedir para vocês encontrarem K, então encontre K, tal que, para quê, né? Vou colocar aqui, tal que, essa função aqui, f de x, que é uma função definida por partes, 7x menos 2, se o x for menor ou igual do que 1, e kx2, então observe que a função depende do k, se x é maior que 1, seja contínua para todo x pertencente a f. Tá? Então, olha o que a gente tem. Então, observem que eu tenho uma função aqui, f, essa aqui é a minha função, vamos entender o enunciado. Eu tenho essa função f aqui, que é uma função definida por partes, mas que está definida para todos os números reais. Ela vale 7x menos 2, se o x for menor ou igual que 1. E ela vale k vezes x ao quadrado, se x for maior que 1. E eu não sei quem é k, k é um número, que eu quero encontrar exatamente que número que é esse, que eu coloco aqui, se é que tem 1, 2 ou mais valores de k, de tal forma que essa função aqui seja uma função contínua para todos os números reais. Então, por onde que eu começo? Eu quero que essa função seja contínua em todos os pontos, mas é uma função definida por partes, então começa lá pelo ponto da emenda. Observe que a emenda aqui é exatamente o ponto x igual a 1. Então, vamos analisar a continuidade dessa função no ponto x igual a 1. Será que essa função é contínua no x igual a 1 para qualquer valor de k? Então, vamos verificar. Então, no x igual a 1, para ela ser contínua, tem que ter o f de 1. Quem é o f de 1? Então, volto lá na minha função. Observe que a minha função é 7x menos 2 se x é menor ou igual a 1. Então, se x for 1, ela vai valer 7 vezes 1 menos 2, que dá 5. Então, ela está definida no 1 e vale 5. Existe limite dessa função quando x tende a 1? Então, preciso saber se esse limite aqui existe. Aí, se eu vou olhar no 1, estou tendendo a 1 aqui de qualquer forma, lembra que a função é exatamente de um jeito antes do 1 e de outro jeito depois do 1. Então, isso aqui está me pedindo para eu quebrar. Então, eu tenho que olhar para 1 pela esquerda da minha função, vou deixar assim por causa do espaço ali, e tenho que olhar essa função a 1 pela direita. Qual o limite de f quando x tende a 1 pela esquerda? Só que se eu estou a 1 pela esquerda, né? Então, aqui, desenhar 1 aqui, então estou aqui aproximando de 1, aqui a gente está na esquerda, estou com valores menores que 1. Menor que 1, a função é 7x menos 2, então essa é a expressão que vai entrar aqui. Então, qual o limite quando x tende a 1 de 7x menos 2? Então, isso aqui dá 5. Agora, se eu estou a 1 pela direita, então eu estou maior que 1. Aproximando de 1, mas por valores maiores que 1. Maior que 1, minha função é kx2. Então, qual o limite de kx2 se x tende a 1? Então, lá pelas propriedades do limite, a gente sabe que isso vai ser k vezes 1 ao quadrado, que é k. Então, para essa função ser contínua no x igual a 1, esse limite aqui tem que existir, né? Para esse limite existir, esses dois limites laterais têm que ser iguais. Então, acabamos de achar uma condição para o k. Ou seja, o k tem que ser igual a 5. Se o k for 5, por que 5? Porque esses dois limites aqui têm que ser iguais. Então, isso aqui está me dizendo que k tem que ser igual a 5. Então, o k sendo igual a 5, eu garanto que limite de f de x quando x tende a 1 existe e é 5. Aí lembra que eu tenho que verificar a terceira condição. Só o limite existir não basta, né? O limite tem que existir e ser igual a quanto que ela vale no ponto. Mas observe que o 5 é exatamente igual ao f de 1. Né? Ou seja, o limite de f de x quando x tende a 1 é igual ao f de 1. Tá aqui, ó, 5 e 5. Então, portanto, isso daqui, se o k for igual a 5, me garante que f é contínua em x igual a 1.
Só que observa que ele me pediu o valor de K, então encontramos um valor de K e um único valor de K, porque só o K igual a 5 que vai deixar ela contínua no 1, que garante que essa função é contínua no ponto 1. Mas será que o K igual a 5 faz com que essa função seja contínua em todos os outros pontos? Então, deixa eu pegar uma outra página aqui para não precisar apagar. Vou pegar essa aqui. Então, vamos reescrever a função com K igual a 5, porque a gente já viu que no 1 o K tem que ser 5, senão ela não é contínua. Então, a função era essa daqui, 7x menos 2 se x menor ou igual do que 1. E kx2, já vou colocar 5, x2 se x maior que 1. Então, aqui a gente já sabe, isso aqui eu já sei, f é contínua em x igual a 1. Isso aqui a gente já verificou. A pergunta é, será que esse K igual a 5 faz com que ela seja contínua nos outros pontos também, diferente de 1? Mas observem que sim, né? Aí se eu pego aqui um ponto x igual a A, aí eu faço a mesma coisa que eu fiz lá naquele exemplo. Eu só vou diferenciar se esse A é maior ou menor que 1. Se esse A for maior que 1, eu vou analisar a expressão 5x2. Né? Se o A é maior que 1, então f de A é 5A2. Ela está definida no ponto. O limite de f de x quando x tende a A, porque aí o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se a função é contínua no x igual a A, onde A é qualquer número maior que 1. Como é que eu verifico se uma função é contínua no ponto, se eu não tenho o gráfico dela? Eu tenho que verificar aquelas três propriedades, se ela está definida no ponto, se tem limite no ponto, e se o valor do limite coincide com o valor da função no ponto. Então, ela está definida no ponto, vou calcular o limite dela no ponto A. Mas o A é um número maior que 1. Se o número é maior que 1, a expressão da função é 5x2. Qual o limite de 5x2 se x tende a A? 5A2. Então, ela está definida no ponto, existe o limite, e além disso, essas duas coisas são iguais. Então, isso aqui me garante que essa função f é contínua para todo x, né? Para todo A, né? A gente chamou de A aqui, não, né? Estou chamando de x, para todo x maior que 1. No 1 a gente já viu que ela é, faz a mesma coisa agora num ponto A menor que 1. A diferença é que só vai mudar a expressão ali, né? Se o número é menor que 1, a expressão da função é 7x menos 2. Então, vamos lá. A função está definida nesse ponto A, se ela é menor que 1? Tá aqui. Quanto que ela vale? 7A menos 2. Existe limite dessa função? Né? Eu acho que aí já está dando para vocês perceberem. Existe limite dessa função quando x tende a A, se A é um número menor que 1? Se A é um número menor que 1, então a expressão da função vai ser 7x menos 2. Porque eu estou sempre menor que 1. Então, a expressão que manda lá é o 7x menos 2. Qual o limite de 7x menos 2 se x tende a A? Pelas propriedades do limite, isso é 7A menos 2. Então, de novo, o valor do limite, existe o limite, e ele vale 7A menos 2, que é igual ao f de A. Então, acabei de verificar que essa função aqui também é contínua para todo x menor que 1, que é para tudo, tá? Então, se ela é contínua no 1, ela é contínua para todo x maior que 1 e é contínua para todo x menor que 1, então ela é contínua. Então, o único valor de k que faz essa função ser contínua é quem? É o k igual a 5. Que a gente viu que tinha que ser 5 para ela ser contínua no 1. E, se for 5, ela é contínua em todos os outros pontos também fora do 1. Portanto, ela é contínua se o k for igual a 5, tá? Então, a gente termina a aula aqui com esse exemplo. Vou deixar um de exercício para vocês, parecido com esse daqui, para vocês treinarem, que é o seguinte, tá? Então, exemplo 5 aí para vocês. O mesmo, ou seja, encontrar o valor de k para que a função seja contínua, onde a função é essa daqui, ó. G de x igual 9 menos x2, se x for maior ou igual a 0, e k dividido por x2, se o x for menor que 0. Então, a pergunta aqui é, qual o valor de k para que g seja uma função contínua? Tá? Então, quando eu digo mesmo, é o mesmo enunciado do exercício anterior. Então, esse aqui fica de exercício para vocês. Qualquer coisa, vocês me perguntem lá, né, nas nossas aulas de dúvidas, ok? Então, tchau, tchau.